Olá, chefe! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula aqui no YouTube. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada de estar trazendo esse projeto, de estar começando aí a distribuir aulas mais densas, aulas mais técnicas sobre o nosso nicho de gastronomia. Aqui, no YouTube, vocês vão perceber que as aulas são muito boas. Eu estou oferecendo para vocês um material muito bom mesmo, muito completo. É muito parecido, até igual o que eu desenvolvo lá para as minhas alunas do InstaChefs. Então seja bem-vinda, se você está chegando a primeira vez, Deixa eu me apresentar antes de tudo. Eu me chamo Maria Clara, eu sou a idealizadora, a planejadora, a faz tudo da Chef Ligeira. A Chef Ligeira é uma plataforma de ensino e também de serviços voltados aí para tudo que envolve negócios de alimentação. Então a gente vai falar muito sobre marketing, muito sobre gestão, As ideias mesmo do empreendedorismo gastronômico, a gente vai estar sempre falando sobre isso aqui e lá também no Instagram. Se você ainda não me segue, é só você vir aqui embaixo, eu vou deixar aqui o perfil da Chef Ligeira. E é isso, Sem mais delongas, já me apresentei. Vamos começar a nossa aula, nossa primeira aula. Se Deus quiser, a primeira de muitas, Porque dá um trabalhinho, gente. Essa é a minha segunda tentativa e depois eu conto pra vocês lá nos stories tudo que aconteceu. Enfim, hoje nós vamos falar sobre conteúdo de referência. Na verdade, nós vamos aí começar a direcionar o nosso olhar para outras estratégias, para outras ferramentas que a gente ainda não foi ensinado, Quando eu comecei aí esse assunto lá no Instagram e tal, veio muita dúvida, veio muita dificuldade, vocês me contaram muito da vida de vocês aí, e eu também, para quem não sabe, também já tive aí um negócio, com produtos físicos, com comida mesmo, vendia aí condimentos artesanais, e sei que é difícil, sei que a gente, quando a gente é apresentada para o marketing digital, a gente fica muito, não, quero fazer, e o que eu sempre falo para vocês, na hora que a gente vai transformar todo esse conhecimento, todas essas estratégias do marketing digital para dentro da gastronomia, as coisas são um pouquinho difíceis, as coisas são um pouquinho diferentes. E aí, muitas vezes, a gente sofre. Por isso que eu foco tanto, eu bato tanto na tecla da aplicabilidade. A gente precisa saber pegar todo aquele conhecimento, todas aquelas estratégias e aplicar para os nossos negócios, evidenciando o que tem que ser evidenciado e tirando ali o que não nos interessa, o que não vai nos fazer conectar com a nossa audiência, vender para o nosso público, Então, o que acontece? Essa ideia, do conteúdo de referência surgiu através de uma observação minha e também a observação de vocês, de que a gente ficava muito perdido porque existiam ali dois polos, não é mesmo? Existe, o polo ali das pessoas que falam que a gente precisa produzir conteúdo. E elas dão muito foco aonde? Nesses posts arte Canva, Eu gosto de falar assim. E aí a gente vai e fica alucinado com aquilo, Começa ali a produzir muito conteúdo naquele estilo, ensinando, entretendo, informando, inspirando, Enfim, a gente vai ali naquela, 3 dicas tal, o que você não pode fazer com tal coisa, qual a diferença da banana prata para banana maçã, enfim, a gente fica nessa. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente, primeira coisa, esquece de fazer o conteúdo principal do nosso perfil lá no Instagram, que é o quê? Vender a nossa comida, E também o nosso perfil fica um pouco institucional, A gente vende comida, então é lógico, gente, primeira coisa, o que tem que imperar, o que tem que dominar o seu feed lá, o perfil ali do seu negócio de alimentação, é de fato o que você vende. Então, se você vende bolo, por exemplo, é lógico que quando a pessoa chega ali no seu perfil, ela precisa ver mais fotos do seu bolo, fotos do seu produto. E aí, isso dificulta um pouco. Porém, existe o outro polo, que é o quê? Aquelas pessoas que falam que negócios gastronômicos necessariamente, obrigatoriamente precisam
ter um perfil vitrine, né? Eles não falam o termo perfil vitrine em si, mas o que eles te propõem é exatamente isso. Fotos só da sua comida o tempo inteiro, sem estratégia, sem narrativa, sem absolutamente nada. E aí o que acontece? De fato, o nosso perfil vira um perfil vitrine, um perfil cansativo, um perfil previsível, um perfil entediante, onde os nossos potenciais clientes não vão ficar muito tempo, porque eles já entenderam o que você vende, eles já sabem ali mais ou menos, né, o seu cardápio, quanto que custa. Se você é uma pessoa que coloca, eu sugiro que você coloque, tá, o preço lá do seu produto, a não ser que seja encomenda. Se não é, coloque o preço. Então ele não vai ficar perdendo muito tempo ali, aquilo não atrai. A gente tem que entender que redes sociais são para socializar, então ele tem que ter uma atração, tem que ter um entretenimento, tem que ter uma diversão ali, né? Então o que acontece? Esse perfil vitrine, onde muitas pessoas falam que é onde a gente precisa estar, né? Nós, gastrônomos, confeiteiros, cozinheiros, enfim. E aí acaba que a gente também não vai atingindo todo o potencial que a nossa marca e que o nosso perfil pode ter. E aí eu trouxe esse assunto, né, essa ideia, essa abordagem lá no Instagram. E aí tive a ideia de fazer essa aula para vocês, explicando o que é um conteúdo de referência. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que conteúdos de referência não são obrigatórios. Você pode muito bem equilibrar os seus conteúdos apenas com as fotos do seu produto, com as fotos do seu cardápio e as suas outras estratégias de conteúdo que você pode sim usar a sua arte Canva, tá? Da mesma forma que você pode fazer o quê? Você pode alimentar ali e também incorporar junto dessa estratégia de fotos de comida, das suas fotos, dos seus posts de arte Canva, os seus posts de conteúdo de referência também. Não tem o menor problema, muito pelo contrário. Aí fica, de fato, um perfil muito mais interessante, um perfil muito mais diversificado, né? E um perfil com potencial de encantamento maior, ok? Então vamos começar lá sobre o que é o tal bendito do conteúdo de referência. Bom, gente, conteúdo de referência, o próprio nome já vai te dando ali um norte. Ele fala exatamente sobre as suas referências de marca, né? As suas referências enquanto marca. Ah, claro, então quer dizer, abrindo um parêntese, que eu não posso incorporar as minhas referências pessoais de forma alguma, tá? Principalmente se você segue aí um estilo de marca onde você humaniza muito ela, onde você aparece muito, onde você realmente quer criar uma conexão maior com o seu potencial cliente e quer ali também criar e cuidar da sua comunidade. Então as suas referências também de estilo, de música, tudo isso pode também incorporar dentro do seu conteúdo de referência. Eu vou ensinar para vocês como trilhar um caminho bem certinho, bem seguro, para vocês não ficarem falando várias línguas aí, vários estilos, várias referências e gerar aí uma confusão na cabeça aí de quem tá vendo, né, da sua audiência. Mas, a priori, eu quero que você entenda que referência é tudo aquilo que você observa, que te inspira, né, que te dá um insight, que te influencia, ok? Então, não tem como a gente separar você, pessoa, né, do seu negócio, sendo que quem dá luz, quem dá ideia, quem cria ali pro seu negócio, pra sua marca, é de fato você, né? Então, referência, eu quero falar que é absolutamente tudo. Ah, claro, então mas eu posso ter um conteúdo de referência específico para minha marca, voltado aí para tudo que é a área da comida? Claro, não tem problema algum, ok? Mas de fato, os conteúdos de referência são esses conteúdos onde nós vamos começar a incorporar as nossas influências, as nossas inspirações, as nossas ideias, aquilo que nos despertou para determinadas coisas dentro do nosso negócio. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos aí que eu fiz uma viagem, né? Eu fiz uma viagem lá para o norte do Brasil e lá no norte do Brasil eu experimentei açaí.
de uma forma que eu nunca experimentei aqui na minha cidade, né? Dizem que é muito diferente, as pessoas lá comem açaí com pratos salgados, enfim, aqui é muito assim, sobremesa, é um sorvetinho, né, o açaí. E aí, digamos que naquele prato onde serviam açaí, eu tive uma ideia para o meu produto. Eu tive uma ideia ali para os bombons que eu faço, por exemplo, né? Aí eu quero fazer um bombom salgado, né, com algum ingrediente salgado e também com açaí. Um exemplo, tá? Aonde que eu tive a minha referência? O que que me despertou? O que que me deu esse insight? É exatamente assim, é exatamente isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntinhas, né? Sobre o que vocês precisam escrever, se perguntar, responder, né, na verdade, a fim de conseguir aí chegar nas referências certas, nas referências que casam, que tem coerência com os produtos, com a comida que você vende. Mas antes disso, eu quero te explicar o porquê que conteúdos de referência são tão poderosos, são tão eficientes, são tão inteligentes. Gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. O conteúdo de referência, ele nos ajuda em duas coisas. Ajuda em outras também, mas essas são as mais especiais, são as mais... as que quebram os maiores galhos, digamos assim. A primeira coisa, gente, é que o conteúdo de referência, ele é ótimo para você conseguir formar, para você conseguir cumprir o seu calendário editorial. Quando eu falo calendário, eu não estou falando linha editorial. O calendário é aquilo que você vai colocar lá todos os dias no seu Instagram. Então, segunda eu vou pôr tal coisa, terça eu vou pôr tal coisa. É isso, tá? Que significa um calendário. Porque quando você não consegue alimentar tanto, né, o seu perfil como você gostaria, mais vezes, você pode muito bem diversificar com o seu conteúdo de referência, tá? E o segundo galhão que ele quebra aí é exatamente a linha editorial. Eu sei que a gente tem muito problema com linha editorial, né? Quando eu falo problemas com linha editorial, eu tô falando especificamente do nosso tema auxiliar, né? Que é ali o nosso segundo tema. A gente tem o temão, que é o que a gente vende, né, nossa comida, e a gente tem esse tema auxiliar, que ele pode não ser diretamente ligado ao seu produto, mas ele precisa, né, dar uma relacionada, ele precisa ali entrar numa narrativa que te ajuda a vender o seu produto. Então, prestem atenção, porque muitas vezes o que te inspira dentro ali para fazer a sua comida, para elaborar o seu produto, o que te influencia pode muito bem ser o seu tema auxiliar, tá bom? Enfim, além disso, né, o conteúdo de referência, ele pode muito bem reforçar o seu branding. E branding, vocês sabem, eu já cansei de falar aqui sobre posicionamento de marca, aqui que eu falo, né, lá no Instagram, é muito importante, é essencial. O branding dá velocidade pra gente. Se a gente está ali disposto a vender no Instagram, né, a achar cliente ali no Instagram, na rede social, naquela plataforma, a gente precisa ter posicionamento de marca. A gente precisa fixar a nossa marca, o nosso produto, né, a experiência que o nosso produto passa na cabeça dos nossos potenciais clientes. E o conteúdo de referência faz muito isso. Ele te ajuda a estruturar, a reafirmar o seu posicionamento de marca. Então ele é ótimo para que vocês façam, ok? Enfim, então vamos de fato, eu tô com uma colinha aqui, vamos de fato aí, né, começar a estruturar. Pegue aí papel, caneta, comecem a anotar. Primeiro passo para a gente começar a criar conteúdos de referência. Eu quero que vocês comecem respondendo 3 perguntas, que foi o que eu tinha falado para vocês, né? A primeira pergunta é: quais são as suas referências? É óbvia, né, gente? O que te inspira, o que te influencia? Quando você decidiu criar a sua empresa, né, a sua marca, quando você estava lá criando o seu cardápio, né, os produtos que você ia vender, é lógico que a gente passa por um processo, né, por um caminho, onde a gente precisa saber quais são os produtos lucrativos, né, aqueles que o custo é menor e a gente lucra mais.
A gente passa por a questão do domínio da técnica, não é mesmo? A gente também passa muitas vezes, eu não vou ser aqui romântica, né, de que a gente não liga, a gente liga sim para a opinião popular, para o consumo, para o comportamento de consumo das pessoas, né? Então o que as pessoas mais gostam de comer aqui na minha região, né? Principalmente produtos físicos. É óbvio que a gente liga ali, a gente se importa com o raio onde está o nosso produto. Então a gente começa a perceber ali os comportamentos de consumo alimentar, obviamente. Mas também existe essa questão de inspiração, né? Onde você viu, foi um outro Instagram, de um outro lugar, uma outra empresa que fez ali uma coisa, um prato, espatulou um bolo de uma forma que você se inspirou, foi um filme, foi um livro, foi uma viagem, foi um outro prato que não tinha relação nenhuma com o que você vende, mas que em algum momento te inspirou. Enfim, comecem a investigar, comecem mesmo esse trabalho de detetive para saber o que de fato desperta, te dá insight, né, do que você pode fazer ali na sua marca. E não necessariamente, quando eu falo ligado ao seu produto, eu não estou falando, por exemplo, que eu decidi fazer um bombom lá que tinha pistache. Aí eu tenho que ligar com não sei aonde que tinha pistache também. Não necessariamente isso, tá bom? Mas pode ser também recortes estéticos, por exemplo, empratamento, né? Eu vi um empratamento de uma comida X, né? De um prato X, que eu decidi ali fazer uma releitura pro meu bombom, pro meu bolo, pra minha pizza, enfim, tá? Tentar capturar, de fato, o momento onde você se inspirou em qualquer coisa que seja, que te fez criar ali, ou trazer um diferencial estético, de textura, enfim, de qualquer coisa presente no seu produto, ou também que se relacione com o seu produto, que se relacione com a sua marca. Então, por exemplo, eu, na época lá da Saperi, né, que é a minha antiga empresa, eu tinha lá várias geleias e eram geleias muito diferentes por conta da minha narrativa, né, do meu diferencial ali. Eu colocava o meu diferencial muito forte na minha narrativa por uma questão de técnica de geleias. E aí eu lembro que eu fiz uma linha de geleias que casavam com queijo, mas não era uma linha porque eu me inspirei em queijos, mas não eram geleias que tinham o queijo dentro ali da sua composição, percebem? Então você pode muito bem criar ali, ter uma influência, trazer esse conteúdo de referência que de fato harmoniza com o seu produto ou também, muito melhor, com a experiência que você entrega. A gente precisa parar, pausa agora, a gente precisa parar de achar que a gente vende comida e que a pessoa vai comer aquela comida papapá. Se você está no Instagram, se você está aqui querendo saber o que significa esse tal de conteúdo de referência, que eu tô falando aqui de branding, que eu tô falando aqui de linha editorial, né? Esse tanto de técnica, você que tem que cozinhar, que tem um monte de encomenda, blá blá blá, é porque você já sabe ou precisa, tá passando da hora de saber que você não entrega uma comida, você entrega uma experiência. Quando eu falo para vocês, humaniza o perfil, cria conexão, gera comunidade, posicionamento, autoridade, papapá, é porque você precisa entregar uma experiência. Por quê, Maria Clara? Por que essa frescura? Porque quando você entrega essa experiência, você desenvolve, né, toda aquela história, você conta os seus processos de criação, você mostra os seus bastidores, você mostra lá as suas referências, blá 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 blá. Você está gerando na cabeça do seu potencial cliente toda uma experiência. Quando ele prova da sua comida, quando a sua comida integra um momento especial, uma data comemorativa, ou ela melhora o dia de uma pessoa, né, ou ela satisfaz lá uma pessoa que está morrendo de TPM, por exemplo, morrendo de cólica, por exemplo, enfim, diversas situações que a sua comida pode entrar, ela também está entregando aquela experiência que você criou, que você ensinou, que você justificou ao longo de várias etapas do seu marketing na cabeça do seu cliente. Então, a gente precisa começar a entender isso.
tá? As pessoas não estão comprando a sua comida em si, elas estão comprando a experiência gastronômica e afetiva também que você está entregando para elas. Ai, claro, mas eu vendo marmita fit. É uma experiência, gente. É uma experiência que está acompanhando um processo, um caminhar da vida daquela pessoa. Também faz parte. A comida, a marmita fit, o café, não sei o que lá, tudo precisa estar combinando com a ideia da sua marca, com o que você está vendendo, com a missão, os valores, né, da sua empresa. O que você quer passar com aquela comida. Se você está aqui querendo entender as técnicas de marketing, como vender muito, fidelizar cliente, né, se tornar esse chamariz de cliente, você precisa começar a prestar atenção nessas nuances, nesses detalhezinhos, ok? Então, precisa de referência, vai caçar suas referências. E aí, segunda dica, Clara, tá difícil achar essas referências e não sei o que, coisa e tal, eu já tenho uma empresa, eu já tenho um cardápio. Gente, passou da hora também de criar um plano de negócios da empresa de vocês. Passou da hora de começar a desenvolver aí quais os valores, qual o tom de voz da marca, qual o diferencial da sua marca, qual é o seu estilo, o estilo da sua empresa, né, que eu falo. E aí? O seu branding. Então comecem de baixo, lá da base de vocês, a estruturar tudo isso, porque aí vai ser muito mais fácil vocês conseguirem essa coerência de conteúdo de referência, tá? De narrativa, combinando, tendo equilíbrio com o seu produto, tá? Tendo conversa com o seu produto. Segunda pergunta: existe algum elo de ligação do seu produto com as suas referências? Mais uma vez, pode ser que exista, né? Ah, tem um ingrediente X aqui e eu peguei esse ingrediente X e fiz no meu produto. Pode ser, tá tudo certo, ok, muito bom, vai ser uma ótima narrativa. E pode também não ser. Se for, anote, comece a anotar. E se não for, também comece. Olha, eu me inspirei aqui nesse cacto, tá? Eu vi esse cacto e eu achei lindo a geometria, a forma, a anatomia desse cacto. E eu comecei a pensar como que eu ia conseguir ali desenvolver um prato. Eu queria fazer um prato todo verde, né, todo monocromático. E eu queria trazer ali uma releitura. Era como se a pessoa estivesse vendo ali, quando ela batesse o olho no meu prato, ela visse ali um cacto. Ok, então você vai explicar essa passagem, porque aí vai ser mais fácil você contar a sua história quando você for ali publicar os seus conteúdos de referência, ok? Ah não, Clara, foi num filme, eu vi um filme lá e tinha uma macarronada linda, maravilhosa, e aí eu também quis desempenhar lá no meu produto XY, né? Melhor ainda, muito mais fácil de contar essa história, ok? Terceira pergunta: quais os pontos específicos que te inspiram nas referências? Por que a gente fala sobre os pontos específicos que vão inspirar você na sua referência? Porque aquilo ali podem se tornar símbolos, podem se tornar elementos. A gente fala muito isso no design, né? Elementos que vão te ajudar ali a solidificar, a construir o elo entre o seu produto e entre os seus conteúdos de referência, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Tava louca para contar esse exemplo para vocês. Eu ia contar lá nos stories, falei, vou esperar, porque eu quero falar muito dele. Aí lá nos stories eu comecei a escrever e fica muito grande, né? Gente, tem um perfil que eu quero muito que vocês vejam. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. É uma pizzaria, se chama Ao Cinema Pizza, acho que é isso. E é o lugar para você ter o exemplo do que é um bom conteúdo de referência. O nome já fala, né? É pizza e cinema. E é muito interessante toda a narrativa, todo o branding, todo o marketing que eles fazem casando pizzas e cinema. Eles têm ali, por exemplo, eles têm o cartaz e cada cartaz está relacionado a um filme, eles têm o cardápio e cada prato, né, cada pizza do cardápio está relacionado a um filme específico. Então, se eu não me engano, tem O Poderoso Chefão,
tem um outro filme lá, e agora eles estão vindo com a Sofia Coppola, né? Alguns filmes da Sofia Coppola. A Sofia Coppola é uma das minhas diretoras preferidas, eu amo. E aí, por que eu falei desses pontos específicos? Existe ali nos posts deles, né? Esses posts de referência, esses conteúdos de referência, símbolos. Então, tem o perfuminho lá da Lux, que é uma das Virgens Suicidas, que é o primeiro filme da Sofia Coppola. Tem o perfuminho, tem a calcinha que ela usa e escreve o nome do cara, não sei o que lá. Aí também tem a peruca rosa, que eu não lembro o nome da personagem, usa lá em encontros e desencontros. Enfim, eles vão trazendo esses elementos para compor a narrativa, para que a pessoa, quando veja, consiga ali ter uma coerência entre a pizza, e aí através também de texto, de legenda, a pizza que eles vendem, né, a pizza da Sofia Coppola, do filme Y, ali, com todos esses elementos. E é engraçado que o jeito que eles vão mostrando, né, o desenvolver ali criativo deles, o porquê dos ingredientes, você vai começando realmente a remeter. Sabe aquela história assim, se eu fosse uma pizza eu seria tal coisa? Pois é, você começa a ver lá, realmente, se esse filme aqui fosse uma pizza, ia com certeza ser desse jeito aqui. Então é muito interessante. E aí eles trazem toda essa narrativa, toda a influência do cinema para tudo. Então, por exemplo, o cardápio deles lá nos stories, né, nos destaques dos stories, está escrito em cartaz. Então, em cartaz temos as pizzas, tal, todas com nome de filmes, enfim. As caixas de entrega das pizzas são todas com a escrita, a estampa dos filmes, né, a tipografia dos filmes. Então é uma maravilha, é um exemplo de um perfil de comida que não é cansativo, que não é entediante, que não é previsível, que não é chato, né, que todo mundo já entra, eu já sei, tá, fulano postou. Você de fato gosta de acompanhar. De fato, você acha gostoso de ficar lá vendo, né, lendo ali. Também tem um outro perfil muito legal, que é o do Bar dos Arcos, também fica lá em São Paulo. E o Bar dos Arcos, em específico, é muito bom o jeito que eles trabalham as legendas. Eles vão contando histórias. O Bar dos Arcos fica no Teatro Municipal, no subterrâneo, e lindo, maravilhoso, especialista em drinks e coisa e tal. Vou deixar também o arroba aqui. E a narrativa deles também é muito interessante. Eles vão contando histórias. Por exemplo, eles não aceitam bolos lá para comemorar aniversário. Então eles contam toda uma história. Eles sempre relacionam também fantasma da ópera, né? Tem um fantasma lá no teatro. E aí eles sempre relacionam lá com os drinks, com a narrativa, o storytelling deles mesmo. Então esses perfis são muito bons para a gente ir entendendo como é que a gente constrói ali um catálogo de vendas, né, nosso departamento de marketing, que é a nossa rede social, de forma atrativa, de forma interessante, de forma que gera uma comunidade. Por exemplo, quando a gente entra ali e começa a consumir, né? Eu vou comprar uma pizza lá no Ao Cinema Pizza. De fato, ali tem uma comunidade, por exemplo, de cinéfilos, né? A persona deles já pode ser muito bem pessoas que gostam, por exemplo, de assistir filme domingo à noite com a pizza, já gera ali uma experiência. Então, não, toda vez que eu for assistir um filme à noite, no domingo à noite, eu vou querer comer uma pizza. Eu vou assistir agora o Poderoso Chefão, vou maratonar. Não, tem que pedir uma pizza, né? Uma pizza que vai de fato combinar. Olha que legal, olha que interessante, olha que forma de vender muito, muito sedutora, né? E aí, gente, depois que a gente partiu aí, né, já definiu essas três perguntinhas, né, nos respondemos aí, a gente vai para a segunda parte. A segunda parte é, de fato, você começar o seu processo de associação.
Então agora que eu sei o que me inspira, agora que eu sei o estilo de narrativa que eu quero ter, não, olha, eu vou ter uma confeitaria que vai aí ter só elementos de cinema antigo. Ah, vai ser uma confeitaria com elementos de pin-up. Eu gosto dessa estética, né? E, enfim, eu quero todos aqueles doces e aquele sorvete que vem ali, uma cerejinha, né, depois do chantilly e tal, não sei o que lá. Então você vai começar o seu processo de associação. E é um processo gostoso, tá? Não é chato. Quando você já tem tudo definido, não é um martírio. Você vai começar ali, de fato, a associar as suas cores, as formas, os objetos, os lugares, né, as pinturas, tudo que vai casar de fato com o seu produto. E aí vai ficando muito mais fácil de você saber o que postar no seu feed. Então você vai começar, realmente tem lá o cacto, né? Então eu vou começar ali, eu quero a cor do cacto, eu quero trazer muito esse recorte de imagem, da textura, né, dos espinhos do cacto. Eu quero trazer imagens de desertos onde só tem ali o cacto. Enfim, vai ficando mais fácil você colecionar essas referências. Minha dica de ouro, parece uma coisa muito idiota, mas faz muita diferença. Faça uma pasta, eu, Maria Clara, e lá também no perfil da Chef Ligeira no Pinterest, eu tenho lá elementos Chef Ligeira, elementos, né, no meu pessoal e também lá no meu profissional. Crie uma pasta no Pinterest para colocar tudo que você acha que pode, de certa forma, ser associado com o seu produto, baseado lá na sua referência, para colocar no seu perfil do Instagram, tá? Depois disso, gente, aí você montou lá o seu mood board, né? Você montou lá o seu quadro de referências. Você tem, se você quiser fazer ele, né? Tem muita gente que coloca aqueles quadros de... esqueci o nome, que você prega, né? Fotos. Pois é. Montou lá o seu quadro de referências. Eu já sei exatamente o que eu quero. Eu quero uma estética vintage, e é isso aqui, são fotos antigas, né? Lá, se vocês forem ver no perfil da Chef Ligeira, é muito assim, né? Eu gosto de trazer essas coisas antigas, eu tenho esse estilo mesmo, até pessoal, de roupa antiga, e de música antiga, e de cinema antigo também. Então, você começa a colocar ali tudo que você acha que, de certa forma, diretamente no seu produto, ou de uma forma que você consegue relacionar com o seu produto, vai casar ali no seu perfil, né? Que se você pegar aquela foto, por exemplo, e postar, você vai estar integrando ali todo um storytelling, integrando ali todo um funil de vendas para conseguir atrair cliente, fidelizar cliente e vender muito, que é o que a gente quer, né? E aí, depois que a gente desenvolveu isso, a gente começa de fato a colocar a mão na massa. Claro, como é que eu vou fazer então, de fato, o conteúdo de referência? Gente, vocês podem fazer de altas formas. O que eu quero que vocês foquem é que a base de qualquer conteúdo de referência precisa ser a narrativa, tá? Quem está chegando agora no seu perfil precisa entender por que você, que vende massas artesanais, do nada colocou uma foto lá de um deserto com cacto. Aonde que tem essa ligação? E aí, cuidado. Os seus conteúdos de referência, eles precisam sim, esteticamente falando, combinar com a sua identidade visual. Então, não tem como, se você tem lá uma identidade com paleta vermelho e amarelo, você aparecer com fotos, né, das suas referências verdes, por exemplo, né? Não vai ornar, não vai combinar, vai haver um ruído de comunicação. Mais uma vez, marketing são nuances. Se vocês estão ali para atrair, para gerar conexão e para vender, vocês precisam se atentar a todo e qualquer detalhe, ok? Então, gente, tomem cuidado com isso, mas você consegue já desenvolver a base de todo e qualquer conteúdo de referência é a narrativa. É como que você vai conduzindo aquelas fotos, aqueles elementos, aquele reels, aquela música nos stories, que sempre tem que ser intencional, né? Com o seu produto, com a experiência que o seu produto vai passar, né, lá para o seu potencial cliente, ok? Então, foca nisso. Ah, beleza, eu tenho que ter essa narrativa.
tem a narrativa. Narrativa, muitas vezes, também, gente, não é só a gente ficar escrevendo as coisas, ok? Por exemplo, a gente pode criar um reels do nosso processo criativo. Então, por exemplo, eu vou agora fazer o meu cardápio de... nós vamos entrar agora digamos, vou fazer o meu cardápio agora de primavera. Me inspirei em flores de não sei aonde, flores lá do Japão, né? E aí eu vou criar ali um reels do meu processo criativo, que é uma coisa que eu acho sensacional, que eu acho, assim, o pulo do gato e que eu não vejo ninguém de gastronomia fazendo, né? Mostrando processos criativos, mostrando como é que chegou no produto tal, como é que chegou na ideia do bombom tal que tem o nome tal, né? Mostra para o seu cliente, constrói a história. Isso é antecipação, isso é storytelling, isso é marketing que vende e vende muito, ok? Então o que acontece? Você pode muito bem desempenhar essa narrativa através de imagens, através de vídeos com músicas específicas, ou narrando o vídeo nos reels, né? A gente tem muita dificuldade também de saber como usar o reels. Tá aí uma boa forma, não é só lá da dancinha. Às vezes, pelo amor de Deus, não faz a dancinha, né? Então, reels é uma boa, tudo baseado na narrativa, mas você pode também trazer aí curiosidades sobre as suas referências, né? Com a narrativa que vai lá no final casar com o seu produto. Então, você sabe o porquê que surgiu essa massa verde? Ela surgiu porque numa viagem, papapá, eu vi um cacto, tarararararararará. Tá lá a curiosidade. E não necessariamente precisa ser a sua arte Canva. Você pode mostrar o seu prato e na sua legenda contar a sua história. Ou você pode mostrar o cacto e na sua legenda contar a sua história, por exemplo, né? Outra coisa também é só postar ali, de fato, a sua imagem, né? Quando você já tá lá com a sua narrativa muito bem fixada na cabeça dos seus clientes, eles vão entender, né? Quando você vai colocar lá um elemento uma foto de um cozinheiro antigo, né? Igual eu falei, as referências de fotos vintage, não sei o que lá, ele vai entender, ele fala, é porque casa com o produto dela, realmente, né? Ela gosta dessa estética, a embalagem dela também é antiguinha e tal, e o tom de voz da marca dela, usa gírias que o povo usava lá há 30, 40 anos atrás, não sei o que lá. Então, tem toda uma narrativa já que fundamentou você chegar lá e postar só uma foto. Boa noite, bom domingo, tarará, né? Outra coisa também, gente, que eu acho muito interessante é a gente fazer conteúdos comparativos. Então, por exemplo, eu pego ali a minha imagem de referência, né? E coloco ali também o meu prato final, o meu produto final. O que aquela experiência causou em mim? O que ela resultou? É lindo, é bonito, é poético, né? É uma narrativa muito bem feita, uma narrativa que seduz de fato. Você mostra ali que você tem autoridade, que você tem conhecimento, que você domina a técnica, que você tem talento, né? Que você sabe olhar para o mundo de uma maneira muito particular e extrair dele ali um insight para criar aquele produto que você está vendendo. Isso gera valor, tá? E valor te faz ter um lugar na cabeça do seu cliente onde ele não vai questionar qualidade, ele não vai questionar preço, porque ele está vendo toda aquela construção de qualidade, de fato, ali, no dia a dia, né? Nas suas referências, na sua forma de contar as suas histórias, enfim. Então, pode dar asas à sua criatividade, né? Para fazer esse tipo de conteúdo. Esse que é, de fato, o conteúdo de referência. É quando você consegue pegar aquilo ali que você viu no mundo, né, ao seu redor, ao seu ambiente, e, de fato, ter ideias através disso para o seu negócio, direta ou indiretamente na sua comida, tá? É isso que significa conteúdo de referência. Vou deixar para vocês aqui o arroba dos dois exemplos que eu dei. Vou deixar também lá nos stories. Quero que vocês vejam, porque eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês, tá? E é isso. E aí vocês também vão ver que esses dois perfis, só uma observação, eles não têm nada de arte do Canva. Eu não sou contra, tá? Eu acho sim que dá pra fazer perfil muito massa, que dá pra passar muito profissionalismo, equilibrando
para mim, o ideal, equilibrando conteúdo de referência, as fotos do seu produto, né, logicamente, e também esses posts um pouquinho mais institucionais. Eles também dão um ar de mais profissionalismo, né, de mais organização, assim. Mas, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nossa próxima aula é sobre fotografia. Eu vou dividir ela em duas partes, porque a primeira eu quero explicar pra vocês ali como é que funciona, como é que eu acho o correto ali fazer a fotografia. E aí, na segunda parte, eu vou dar algumas outras dicas um pouquinho mais práticas pra vocês, ok? Então, até mais. Muito obrigada pelo vídeo, pela companhia e até mais.